tem sido o principal problema do Santos, não é de hoje, dos últimos anos, assim, né? A gente sempre sofreu com bola parada. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Corinthians, clássico alvinegro, empate 2 a 2. E olha, o Santos não jogou mal, pelo contrário, a gente fez mais um jogo bom, porém a gente acabou esbarrando nos mesmos problemas de sempre, né? Que é a bola parada, foi assim que a gente tomou os gols. Mas antes de começar falando mesmo de como foi esse jogo, vamos para a escalação, porque a gente teve algumas alterações ali. O Ângelo, ele não foi pro jogo, né, nem relacionado para a partida, porque ele teve um edema na coxa. E o Felipe Jonathan, que tinha sido escalado pro jogo, acabou sentindo a perna esquerda no aquecimento e acabou sendo substituído ali pelo Lucas Pires. A escalação do Santos, então, sofreu essas alterações. A gente teve João Paulo no gol, a nossa zaga seguiu com o Maicon e Joaquim. O Maicon, mais uma vez, em um jogo ruim, né, foi até vaiado no jogo. Nas laterais, a gente teve João Lucas e Lucas Pires. No nosso meio-campo, Rodrigo Fernandes, Dodge e o Lucas Lima. E no ataque, a substituição ali do Ângelo saiu, né, por conta do edema, e entrou no lugar dele o Lucas Barbosa. Os outros dois jogadores, Mendonça e Marcos Leonardo, ali centralizado. O Santos, ele começa muito bem a partida nos primeiros minutos de jogo, conseguiu levar perigo pro Corinthians, mas o Corinthians consegue chegar primeiro, né, ao gol, num lance ali que acabou sendo anulado. Devo dizer que foi bem anulado, porque o camisa 9 deles, né, no cruzamento, ele estava impedido e ele atrapalha a marcação do Lucas Pires. Por conta disso, já que ele estava impedido e atrapalhou a marcação do Lucas Pires, trombando com ele, não pisou a bola em nenhum momento, gente. Por mais que ele não participou da jogada ali no primeiro lance, ele atrapalha o Lucas Pires a chegar na marcação. Então isso foi configurado interferência de um jogador que estava em posição de impedimento e o gol foi bem anulado. Mas minutos depois o Corinthians acabou chegando de fato ao seu primeiro gol na partida e, como eu disse para vocês no início do vídeo, bola parada, bola aérea. Tem sido o principal problema do Santos, não é de hoje, dos últimos anos, assim, né? A gente sempre sofreu com bola parada aí e nesse campeonato não tá sendo diferente. A gente tem tomado muitos gols por conta da nossa bola aérea. A gente não tem uma bola aérea nem ofensiva, nem defensiva. A gente sofre bastante. Tanto é que os dois gols que a gente toma, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, são jogadas de bola aérea. O Santos realmente precisa corrigir isso. E o Odair, ele precisa de fato corrigir isso, porque, gente, não dá para um time como o Santos acabar tendo que correr atrás do resultado em um jogo por conta de um erro defensivo na bola aérea, né? E se a gente parar pra pensar, os nossos jogadores da defesa ali, eles nem são baixos, eles são jogadores com uma altura razoável que daria pra brigar ali no alto e a gente simplesmente não consegue brigar no alto, a gente falha bastante aí. Mas uma coisa que eu gostei do Santos é que mesmo tendo tomado o gol ali, em outros jogos, o que aconteceria? O Santos não conseguiria buscar o empate, né? Porque ia sentir o gol tomado. Mas o Santos ontem manteve uma postura diferente. Nas duas vezes que saiu atrás do placar, ele conseguiu buscar o empate. No primeiro tempo, a gente buscou ali no finalzinho com o gol do Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, como eu já disse pra vocês, eu gosto muito dele porque ele é um jogador muito participativo. Ele entregou muito mais do que o Ângelo vinha entregando nos últimos jogos, né? Eu já disse pra vocês, o problema do Ângelo ali é que muitas vezes ele quer carregar muito a bola. Como eu já disse também, ele precisa ser lapidado, não é uma culpa do Ângelo, mas ele tem que ser lapidado e ele realmente estava precisando tomar um banquinho ali, no caso, mas foi um problema um pouco mais sério, né? Ele não foi pro jogo, não foi nem por opção técnica, por conta do edema na coxa dele, mas de qualquer forma, o Lucas Barbosa, ele entregou muito mais no jogo, e não é nem porque ele fez o gol. Mesmo se ele não tivesse feito o gol, eu teria gostado muito dele em campo, porque ele é muito participativo. Mas enfim, ele fez o gol do Santos numa assistência ali do Marcos Leonardo. Ele chutou de fora da área, né, o Lucas Barbosa, desviou no zagueiro do Corinthians e a bola acabou entrando. 1 a 1, fomos pro intervalo com esse resultado. No segundo tempo teve gol para os dois lados mais uma vez. O Corinthians, como já disse, fez mais um gol em bola parada. E nesse gol foi numa cobrança de escanteio, e nessa cobrança, e o que originou a cobrança de escanteio foi um lance com o Joaquim. O Joaquim, eu tenho elogiado bastante ele aqui no canal, falando que ele é um jogador muito consistente, um zagueiro muito seguro,
Mas nesse momento eu acredito que ele acabou falhando ali, por deixar o Yuri Alberto passar com tanta facilidade. Ele acabou escorregando, né? Não conseguiu ali na dividida ficar com a bola, ou pelo menos continuar na corrida com o Yuri. E acabou dando essa oportunidade do escanteio. E a gente sabe que na bola parada a gente sofre bastante. Então, na cobrança de escanteio depois desse lance, a gente acabou tomando o segundo gol. 2-1 Corinthians. No final do jogo, mais uma vez, o Santos consegue empatar o jogo numa cobrança de pênalti com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é incrível como ele não treme em cobranças de pênalti, né? Ele perdeu um pênalti, né, no início do campeonato, é verdade, mas ele tem muita personalidade. É por isso que eu gosto tanto dele, né? Por conta dessa personalidade, da coragem que ele tem. Ele não tem medo. Então, isso é um ponto muito positivo aí no nosso centroavante. No último lance do jogo, o Santos quase consegue virar numa cobrança de falta do Ivonei. Passou raspando mesmo e... Enfim, a gente jogou. Como a gente pode ver, a gente jogou. A gente saiu atrás do placar por conta de erros nossos mesmo, mas a gente conseguiu buscar o resultado. A gente conseguiu buscar o empate, pelo menos, né? Não o resultado em si, mas conseguiu buscar o empate. A gente tem que entender que o Corinthians é uma equipe que tá junto, ó, muito tempo. O Santos é uma equipe que está em construção. Então, erros vão acontecer, isso é normal, a gente sabe. Mas esses erros no caso de bola parada, como eu já disse pra vocês nos outros vídeos aí, que a gente sempre toma gol de bola parada, são coisas que a gente precisa corrigir. De qualquer forma, o jogo foi muito equilibrado. E como eu disse pra vocês, o principal ponto, assim, que eu gostei muito de ver no Santos foi a postura de, ao sair atrás do placar, conseguir buscar o resultado, né? Conseguir buscar o empate. A gente via muitas vezes o Santos saindo atrás do placar e acabando, tipo, o jogo. O Santos não jogava mais depois, porque não tinha o psicológico para ir atrás do resultado. E ontem, num clássico, no jogo importante, a gente viu isso acontecendo. É claro que o empate no clássico, alguns vão gostar, outros vão falar que a gente, enfim, poderia ter tido mais do Santos. Mas de qualquer forma, mesmo que a gente tivesse que vencer, eu não tô comemorando empate aqui, muito pelo contrário, mas eu achei que esse ponto foi muito positivo. Aos poucos a gente vai vendo a postura do Santos mudando, né? E conforme a gente vai vencendo jogos e jogando melhor, o psicológico vai ajudando o time a crescer cada vez mais na temporada. Vamos agora então para as análises individuais dos jogadores. Vamos começar pelo Maicon. O Maicon, como eu já disse pra vocês no início do vídeo, ele foi vaiado pela torcida no segundo tempo. Ele basicamente participou da falha dos 2 gols ali, nossa, porque enfim. O Maicon, ele não vem numa sequência boa, né? No último vídeo que eu gravei pra vocês, eu já falei que ele estava merecendo um pouco de banco, porque enfim, não tá jogando, não tá entregando, tá muito perdido em campo. Poderia sim dar chance pro Bauerman, apesar do Bauerman ter começado a temporada muito abaixo também, né? Acabou perdendo a posição pro Joaquim, mas no último jogo que o Bauerman entrou, ele, enfim, fez uma boa partida. O Bauerman, ele não é um zagueiro ruim. Na temporada passada ele foi muito bom, ajudou bastante a defesa do Santos, então eu acredito que se a gente testasse, pelo menos, essa dupla de zaga entre Bauerman e Joaquim, a gente poderia ter uma entrega um pouco maior do que a gente tá tendo com o Maicon, porque, como eu já disse pra vocês, a situação tá complicada. Eu não tô falando que o Maicon é um jogador ruim, mas ele não tá vivendo uma boa fase e isso fica nítido nos jogos. Nosso meio campo ali com o Fernandes e o Dodge, gente, é incrível. Ele mais uma vez consegue ser muito consistente, faz mais uma boa partida. A segurança dele em campo me impressiona todo jogo, né? E assim, a gente via pessoas falando coisas do tipo, quando pegar um jogo grande a gente vai ver se o Dodge realmente é tudo isso. E a gente viu que ele realmente é tudo isso. O Santos, até quando estava jogando ruim, na fase ruim lá no início da temporada, o Dodge era uma peça que era constante nos jogos. Mesmo com o time jogando ruim, com o coletivo não indo bem, o Dodge era um destaque do jogo. Então, como dito no vídeo passado e no vídeo retrasado, o Dodge é o melhor jogador do Santos nessa temporada, porque ele é constante. E ele, até agora, não fez nenhum jogo ruim. Vai acontecer, é claro, uma hora ou outra, um jogo ruim vai acontecer, mas até o momento isso não aconteceu. E o Fernandes, nosso volante de marcação ali, ontem também fez uma boa partida, conseguiu, na grande maioria das jogadas, brigar por ela. Eu gosto de jogadores que brigam pelas jogadas ali. Encanta bastante o torcedor, motiva bastante o torcedor, ver jogadores brigando dentro de campo
por cada bola disputada, e o Fernandes ele tem esse perfil de disputar todas as bolas possíveis e não desistir de uma jogada por mais perdida que ela possa parecer. Quanto ao Lucas Lima, eu senti um pouco da falta dele no jogo ontem. Eu não acho que ele jogou bem assim, não é que ele não jogou bem, ele foi razoável, ele não entregou o que ele entregou nos últimos jogos com a camisa do Santos. Talvez se ele tivesse um pouco mais inspirado, o Santos teria conseguido um pouco mais de chances no ataque, o que, enfim, a gente acabou empacando em alguns momentos, né? Então isso acabou prejudicando o Santos nessa parte da criação, porque o Lucas Lima estava um pouquinho apagado ontem. Mas ele não foi de todo mal, teve uns momentos ali que ele apareceu e fez boas jogadas ali pelo Santos. O Marcos Leonardo, eu já falei pra vocês o que eu acho do Marcos Leonardo, ele é um centroavante muito participativo no jogo. Ele deu a assistência pro Lucas Barbosa marcar o primeiro gol, fez o segundo gol. Eu gosto, como eu já disse, que ele chama a responsabilidade do jogo. Ele é um garoto muito jovem ainda e já tem toda essa desenvoltura em jogos grandes, então isso é um ponto muito positivo. E o Mendonça, gente, ele fez um primeiro tempo muito abaixo. Eu acredito que em muitos momentos ele estava desconexo com o time. A mesma crítica que eu tenho feito nos últimos vídeos, né? Mas no segundo tempo ele foi extremamente importante pro Santos, principalmente no final ali, porque foi dele que surgiu ali os momentos grandiosos do Santos no final do segundo tempo, né? Foi ele que sofreu o pênalti que o Marcos Leonardo empatou o jogo, e foi ele que sofreu a falta na entrada da área ali, onde o Ivonei, que entrou muito bem na partida por sinal, cobrou e quase conseguiu virar o jogo e fazer o terceiro do Santos. Então o Mendonça, ele pode não ter começado a partida bem, mas nos minutos finais ali, no segundo tempo, de forma geral, ele foi muito participativo e eu gostei do que eu vi no segundo tempo. Se fosse eu a treinadora, eu não teria visto ele no segundo tempo, porque eu teria tirado ele no intervalo, porque eu não achei que o primeiro tempo dele foi muito bom. Mas como a gente viu no segundo tempo, ele melhorou e conseguiu entregar um pouco mais pro time. Eu pulei os laterais, mas as nossas laterais, principalmente do lado do Lucas Pires, eu acredito que o Lucas Pires não tá vivendo uma boa fase. Como eu disse pra vocês, ele acabou entrando no lugar do Felipe Jonathan, que sentiu, né, a perna no aquecimento, e ele não fez uma boa partida defensivamente. Eu acredito que ofensivamente ele até contribui bastante pro time, mas na parte defensiva ele deixa muito a desejar. Ele é um jogador jovem, tem muito a evoluir ainda, mas no momento ele não vive uma boa fase defensivamente. Conclusão, então, nós chegamos aos 14 pontos e estamos em terceiro, logo atrás do Botafogo. Nossa próxima partida é contra o Ituano fora de casa. Pra gente conseguir a classificação para a próxima fase, não é tão simples assim. A gente precisa primeiro vencer o nosso jogo e torcer para que o Botafogo não vença o São Paulo. A gente precisa que o São Paulo ganhe do Botafogo na última rodada para a gente conseguir a classificação, porque o Botafogo e Santos estão com a mesma pontuação, 14 pontos, mas o que coloca o Botafogo na nossa frente é o número de vitórias. Ele tem uma mais do que nós. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da partida. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!